Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Não sei como isso pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque, né? Vitor Pereira ainda está entre nós, não foi oficialmente demitido ainda. Tem uma galera que já chega a duvidar, né? Se realmente vai ser demitido até o próximo jogo, eu espero que seja, porque não há ambiente mais. Mas enfim, esse programa de hoje não é exatamente um pós-jogo. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo nas apresentações iniciais, mas a gente vai fazer mais um balanço geral dos jogadores, como o Vitor Pereira conseguiu transformar a nossa relação com todo esse elenco, né? Tipo, de jogadores que a gente amava, a gente passou a odiar por causa dele. Alguns jogadores têm suas responsabilidades também, então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o desempenho do time em geral nessa temporada até agora. E para isso a gente está em vídeo no Spotify. Então você que tá aí ouvindo a gente, que entrou automático o episódio, se você quiser acompanhar a nossa tier list que a gente vai fazer, vai estar passando aí em vídeo no Spotify se tudo der certo, se meu computador não explodir no meio da gravação. E agora no momento tá passando os nossos apoiadores que ajudaram muito a gente na temporada passada. E você pode também entrar em contato se você quiser adquirir os produtos deles. Temos um Pix, bnhcrf.gmail.com, onde você pode doar qualquer trocadinho para nós, para ajudar a pagar o nosso verificado do Twitter. Mentira, que a gente não vai pagar isso. Não vai fazer isso. Mas enfim, vamos para as considerações aí sobre o jogo e apresentar os amigos que estão aqui hoje. Eu tava falando aqui com os colegas que hoje eu saí de casa e todo mundo é tricolor. Sabe aquela sensação que a gente tem de que todo dia a gente sai de casa e vê pelo menos uma pessoa com a camisa do Flamengo por rua, independente do resultado? Isso não rolou hoje, eu não vi ninguém com a camisa do Flamengo. Eu fui malhar com a camisa do Flamengo e não vi mais ninguém o dia inteiro. Pelo contrário, eu vi muita gente com a camisa do Fluminense, gente com bandeira, e isso me deu uma tristeza assim de falar, cara, era pra gente estar. Era para o Rio de Janeiro inteiro estar tomado de vermelho e preto, as matérias do RJ1 sobre o Flamengo, não sobre o Fluminense. Então isso que me dói, porque se a gente for falar de desempenho, de resultado, ninguém esperava o 4-1, né, que é basicamente um 4-0, porque aquele gol saiu ali na Bacia das Águas. Tipo, no agregado, beleza, 4-3, mas moralmente a gente tomou um vareio. E ninguém esperava isso, mas ninguém também esperava muita coisa do Flamengo de Vitor Pereira. E é sobre isso que a gente vai falar aí nesse programa de hoje. Começar a apresentar aqui também por ordem alfabética aqui do Discord. Então começa aí, Gabriel Trade. É, Abre aí seu coração brevemente sobre esse jogo. Muito bem. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Um cumprimento meramente por educação, porque a ressaca ainda é forte. Cara, basicamente assim, não esperava. Estava conversando em off, agora um pouco, falando que. E eu estava falando, né, que por mais que a gente desconfiasse, né, tivesse o pé atrás, pô, vantagem de 2-0, cara. Vantagem de 2-0, assim, se você imaginar que o Flamengo vai jogar mal, pô, vai tomar o 2-0 de volta, vai para pênalti, ou então um 3-1, de repente um perde por 2-1 e é campeão, um empate sem graça, ou uma vitória de 1-0 sem graça. Jamais o que aconteceu, tá ligado? Jamais. O Flamengo tomou o primeiro gol, desmoronou, tomou o segundo 5 minutos depois, ou até menos. Tomou o terceiro no primeiro tempo. E aí, quando ameaçou no segundo tentar uma reação, pô, pênalti idiota, completamente fortuito. E aí terminou de matar o time, acabou tudo ali, já não dava mais nada. Enfim, cara, assim, de consideração inicial mesmo, só derrota absoluta, cachapante, não tem absolutamente nada que dê para salvar mesmo. O trabalho do Vitor Pereira acabou, agora é só esperar o anúncio oficial, que está demorando, e ver qual vai ser a próxima tentativa e erro que a diretoria vai fazer. De resto, pode seguir.
É isso. Hélio, sua breve consideração sobre esse jogo de ontem. Bora. Dia, tarde, noite aí, rapaziada. Cara, tristeza aí enorme aí. O dia de hoje para acordar, para levantar da cama foi complicado, foi difícil. Eu vou ser sincero, assim, meu sentimento ontem assistindo o jogo, eu não sentia isso desde 15 anos atrás, lá em 2008, quando eu assisti lá aquele Flamengo e América do México, com camisetinha, meus 17 aninhos, camisetinha da raça ali, assistindo o jogo no sofá de casa e atônito, assim, não sabia para onde olhar, se eu tinha que olhar para algum lugar, o que fazer depois, não sabia se no outro dia, se eu, quando eu acordasse, se eu ia para Fitec, se eu ia fazer outra parada, se eu ia meter um atestado, tipo, totalmente atônito ali com a situação e incrédulo, e foi exatamente como eu me senti ontem, assim, vendo o jogo. Acho que não só ao quarto gol, mas acho que quando o Flamengo tomou o segundo gol ali, eu já estava meio que assistindo o jogo por osmose ali, já estava sem acreditar muito no que se estava passando ali pela TV. É, triste, cara, triste não só pela atuação, mas eu sempre bato muito na questão da postura do que tem acontecido aí com tudo que envolve torcida, time, diretoria, jogadores. E primeiro, acho que o torcedor não merece isso. E mais do que isso, acho que é muito triste ver é, o que a gente viu aí nesse final de semana de jogador mandando indireta para a torcida, jogador brigando com o torcedor. Porra, o Flamengo é o Flamengo, é o patrimônio do clube, é a torcida. O Flamengo é o que é por causa da sua torcida. Acho que o mínimo deveria ser respeitar aí a hierarquia de que com torcida não se mexe, cara. E para completar, nosso excelentíssimo ex-treinador aí ainda em atividade, complementando também fazendo isso, né? Já entrou no jogo lá xingando o torcedor, arrumando confusão com a torcida, fazendo de novo o que ele já tinha feito na Libertadores. Enfim, que bom que essa página vira agora em relação a esse cara, mas ainda muito triste com tudo que se passou ontem aí, com a perspectiva ainda do Flamengo de que se vai mudar muito pouco aí do que realmente precisaria mudar. Ontem foi complicado, né? Foi complicado pra dormir, esperando a notícia, que não veio até agora, né? Já vai fazer. Já fez, né? 24 horas do jogo e nada. E foi difícil de. É difícil entender, parece o Vitor Pereira é muito desconectado da realidade, tá ligado? Eu acho que um técnico que tem coragem de ir lá na coletiva e falar: Ah, por algum motivo que eu não sei, o meu time não conseguiu ganhar hoje. Cara, é simplesmente seu trabalho, tá ligado? Um bagulho que me irritou em algum jogo, acho que foi uns 3 jogos atrás, que a mulher do campo, né, reportou que o Vitor Pereira ele tava de cabeça baixa anotando no bloquinho e ele nem viu que o Gerson perdeu a bola. Quando ele viu a finalização, ele perguntou pro cara o que tinha acontecido. Mano, isso é também uma das coisas que mais me irrita nele, que ele fica naquela porra daquele bloquinho, o time tomando um vareio em campo. Olha pra beira do campo, o cara tá jogando o jogo da velha no banco, pô. Não tem um técnico. O maluco é o maior escritor da história do futebol. Ele, porra, supera todos o do Monsanto aí, porque ele só escreve, ele não consegue dirigir o time. Enfim, foi difícil. Eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que eu já tava indiferente. Eu consegui terminar o jogo, ficar vendo o Fluminense levantar a taça. Eu vi todos os programas esportivos depois. Um bagulho assim que eu já tô atônito, sabe? Aquele meme do nem dói mais. Mas e aí, Lucas? Sadomasoquismo isso aí, hein, pô. Não tá doendo. Te juro que não tá doendo mais. Então por isso que eu consegui ver essas paradas depois. E aí, Lucas, como é que foi pra você? Foi bom? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Acho que não tem nem palavras, né, para descrever aquilo que nós vivenciamos ontem, né. Confesso que o baque ele foi grande, mas eu não esperava que seria tão forte, né. E aí, a chuva de memes e fora os comentários de torcedores que não são nem, adeptos, né, do torcer para o Fluminense ou algo assim do gênero, né. Então, é palmeirense, São Paulino, corintiano, até santista, velho, eu acho que isso é um dos maiores absurdos. Santos aí passando fome, quase fechando as portas, e os meus amigos santistas, eles se acham no direito, né, de tecer qualquer tipo de comentário, do Flamengo. Mas resenhas à parte, desde a semana passada, quando a gente conseguiu, construir aquele 2-0, o meu comentário foi relacionado a justamente, os 20 primeiros minutos do Fluminense que poderiam ter mudado realmente a história do jogo, né. E talvez os caras tenham visto, né, como é que, jogaram na semana passada e, fizeram as suas respectivas análises para tentar impor um jogo muito mais, incisivo, né, e pelo visto deu resultado. E é a saturação de um trabalho que já começou fracassado, né. Muito se fala daquilo de que o que começa errado termina errado. E aqui eu não toco nem no ponto da demissão de Dorival Júnior, mas é você fazer o contrato de um cara simplesmente por conta de um jogo, né. Sendo que todo o ano de 2022, do próprio Vitor Pereira no Corinthians, ele foi extremamente conturbado, é um cara que brigava muito com as suas principais estrelas, ele era um cara que sempre prezou muito por um jogo muito físico, que em determinado momento sepultava as características que alguns jogadores tinham de melhor, né, o próprio Roger Guedes e tal, não é um super craque, mas é um cara que consegue, entregar alguma coisa. E aí essa oscilação do próprio jogador passa muito pelo dedo do treinador, né. Além dos resultados apáticos contra, eh nos clássicos, né, o cara perdia empilhou aí uma sequência de clássicos só de derrotas, e a classificação vexatória na Libertadores, né, porque assim, aquele Corinthians chegar nas quartas de final foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Não porque o elenco ele era ruim, mas pela forma como jogava, né. Se eu não me engano, acho que na fase de grupo fizeram pouquíssimos gols, passou nas oitavas também sem fazer gols, 2-0 e vencendo nos pênaltis. E foi eliminado pelo Flamengo também sem marcar gols, né, saiu na fase eliminatória sem balançar a rede adversária em nenhum dos 4 jogos. Então, é é aquela sensação de que, bem lá no fundo, a gente sabia que esse trabalho daria errado, mas que não dessa forma, né, que a gente não tivesse a possibilidade pelo menos de levantar, no mínimo, uma dessas taças, porque você imaginar o Flamengo não vencer pelo menos o Independente Del Valle, não falo nem o Palmeiras porque é um clássico, né, o Palmeiras hoje, junto com o Fluminense, são as principais forças, sobretudo o Palmeiras por conta da longevidade do trabalho do Abel Ferreira. Mas o Del Valle, aquilo ali para mim foi uma das coisas mais absurda do Flamengo não ter passado o carro, justamente por conta do nosso treinador, né. Agora a expectativa, ela melhora um pouco, por mais que talvez na quinta-feira, seja algum técnico interino, mas o vislumbre de que a gente ainda pode brigar por algumas competições, né. Se existe algum momento que ele é bom para você, findar um determinado trabalho, eu acho que o momento certo foi esse. Passou o carioca, que encerra esse trabalho e vai atrás de alguém, né, espero que o JJ seja essa pessoa que seja escolhida, né, oportunizada para conduzir o trabalho, e que pelo menos ele nos dê algum tipo de esperança, né, expectativa. Que pelo menos com os números que ele tem lá na Turquia, mesmo não sendo o líder do campeonato, né, a gente sabe também muito que o campeonato turco ele é muito, desequilibrado, são as 3 principais potências, o Fenerbahçe, o Besiktas e o Galatasaray. Então, aqui no Brasil, eu creio que se ele entregar talvez uns 80% daquilo que ele entregou em 2019,
sem sombra de dúvidas, a gente termina um ano comemorando pelo menos uma taça importante. Tomara que, tomara que consigam convencer o Landim de que o nome certo é o JJ, né? Tanto pra, seja pro bem, seja pro mal. Seja pra ele vir e ganhar a porra toda de novo, seja pra ele vir e mostrar que ele já não é mais esse cara, afastar esse fantasma de vez. E aí a gente tentar outra opção. E você, Tarcísio? Manda aí um breves comentários sobre esse jogo pra depois a gente passar pra Vanessa e a gente ir pra nossa tier list. Primeiramente aí, né? Boa noite aí, bom dia, boa tarde para todo mundo e todo mundo que está ouvindo, participantes aí e também o pessoal que está ouvindo. Cara, não tem muito nem o que dizer, né? Os companheiros aí já falaram bastante aí dos pontos, né? Realmente o baque que foi essa derrota para o Fluminense ontem. Eu acho que foi o maior vexame desde o América do México, que já citaram aí também tranquilamente, né? E em um clássico, eu acho que é o maior vexame que eu vi em um clássico. Porque eu me lembro, assim, rapidamente, né? Não fiz um levantamento histórico, mas rapidamente aqui eu me lembro do chocolate lá contra o Vasco, mas não era a final do Carioca e depois a gente foi campeão carioca em cima deles. Teve também no Brasileirão de 97, né? Também ali contra o Vasco, que era um jogo eliminatório. E apesar de o jogo não ter sido um show de bola do Vasco, mas né, era uma eliminatória de Brasileirão. E o Vasco também acabou vencendo de goleada, mas eu não me lembro que, apesar de eu ter pego uma geração, né, uma fase do Flamengo ali muito difícil, de 2001 a 2006, e depois também a gente andou passando bastante ali perrengues, apesar de sempre beliscar ali um título carioca, ter vencido o Brasil 2009 e a Copa do Brasil de 2006. A década de 2000 a 2010 ali foi bem difícil, né? Assim, teve vários momentos do time realmente estar muito mal e faltando dinheiro, salário atrasado. No meio do ano sempre o time era desmontado e aí tinha que recomeçar a montagem do elenco para a parte final do ano. Então, várias dificuldades. Depois ali também de 2000 até 2016, 2017 ali a gente também teve bastante dificuldade, né? Depois veio melhorando aos poucos até chegar no time de 2019 até hoje. Então, eu peguei uma fase muito longa do Flamengo mal e não me lembro de tantos vexames do tamanho deste ontem, né? Em clássicos não teve, e em outros, assim, contando todos os jogos, né, não só clássico, eu lembro do América do México, Santo André, entendeu? São poucos aí que se equiparam a esse de ontem. E para mim, o principal foi a postura covarde do Flamengo, né? Isso que realmente me deixou destruído ontem, mais do que ter perdido o título depois de vencer o primeiro jogo por 2-0, mas foi entrar em campo como um time pequeno, um time minúsculo que ficou defendendo e dando chutão para frente o primeiro tempo inteiro e vendo o Fluminense jogar. E quando você não cria nenhum desconforto para esse time do Fernando Diniz, vai ser aquilo, vai ser aquele, né, show de bola que foi ontem em cima do Flamengo.
porque eles gostam de ficar com a posse, tocando bola, fazendo movimentações e gostam de propor o jogo. E aí você adota uma postura muito defensiva. Não faz questão de tirar a posse de bola deles, reduzir a posse de bola deles hora nenhuma. Não, é uma postura, além de ser assim covarde, muito passiva, como foi a do Flamengo ontem, que também não estava na marcação. Então os caras começam a fazer, parece um jogo treino, né? Um jogo festivo, que aí todo mundo quer tirar uma casquinha ali da festa, né? E foi o que o Fluminense fez com o Flamengo ontem. Então, realmente foi daqueles jogos para a gente deixar aí como exemplo de tudo que um time vestindo as cores e o escudo do Flamengo não pode fazer dentro de campo e muito menos dentro do Maracanã. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo ainda, mas para sublinhar aí, fechar as minhas considerações iniciais, eu quero destacar o tamanho do vexame. Com certeza, o maior vexame aí do século XXI. Bom, nosso âncora Daniel Limão provavelmente discordaria. Você pode ver a opinião dele lá no Twitter, @podsetornorte. Ele tweetou bastante sobre isso. Eu não lembro exatamente qual a posição dele, mas é uma posição de que não pega nem top 10. Então você vai lá e na arroba podcast Setor Norte, na arroba pod Setor Norte no Twitter e vai lá discordar do Daniel Limão se você acha que ele é burro. Ou se você não acha que ele é burro, mas só discorda dele. Vanessa, eu vou jogar pra você já pra Discordar do gente. Limão é importante. É o quê? Discordar do Limão é importante. É digno discordar do Limão. É, Vanessa, eu vou jogar pra você, já te direcionando pro primeiro nome da nossa tier list, que vai ser o elefante branco na sala, que vai ser o nosso querido atual ainda técnico, infelizmente. O Vene postou hoje que o VP não deve treinar, né? Perto de deixar o Flamengo, o Vitor Pereira não deve mais treinar a equipe. Aí tem um RT assim como no período de janeiro a março, que, né, a gente vê que ele não treinava a equipe e ele inclusive afirmou que após os vazamentos ele parou de treinar com o time que ia jogar para não vazar a escalação. O que que você acha desse ser humano? Fala também aí também sobre o jogo. Qual foi a tua sensação de ter perdido de 4-1 pro Fluminense? Boa noite, bom dia, boa tarde. Queria iniciar, né, consideração inicial sobre a nossa maravilhosa derrota do final de semana. Um tweet que eu vi passando pela minha TL 4 dias atrás, eu disse, não é possível que alguém tenha falado isso com tanta certeza. O @martinfla81, você já me conhecer, ele tweetou, ele deu um RT no Diniz, que no dia da vitória do Fluminense na Libertadores, o Diniz já fez uma pressão na arbitragem, etc., pedindo para que fosse um jogo limpo, etc. E o Martin deu RT. Eu vou abrir aspas e eu vou ler exatamente o que ele digitou. Então, ele falou: está se formando algo perigoso para domingo. Flamengo abalado, Flu o oposto. Diniz, inteligentemente, já pressionando a arbitragem, ainda mais com as polêmicas da ida a nosso favor. Acertos que ganharam proporção de erros. Os dois gols de vantagem podem virar poeira com facilidade. Eu li esse tweet e fiz, não é possível que o cara realmente ache que a gente vai perder do Fluminense. E o mais interessante é que o Flamengo tomou 2 gols do Fluminense em 34 minutos. Foram necessários apenas 34 minutos para a vantagem que o Flamengo tem estabelecido ser pulverizada. Então, cara, de inocência talvez não possam culpar nossa torcida. Sempre tem alguém pensando no futuro e vendo o futuro de uma forma, com uma clareza de ideias que às vezes me assusta, me assombra.
Porque eu fiz: "Não é possível que o Flamengo vá realmente perder esse jogo", ainda mais porque o primeiro jogo tinha sido até relativamente bom para o que estava, né, acontecendo anteriormente a ele, mas o jogo de domingo foi, cara, não sei se uma das maiores vergonhas, não so a gente pode ranquear isso algum momento depois, mas está entre ali das que eu vi, né, uma das piores vitórias, derrotas no caso, que eu vi esse clube sofrer, por todo o contexto, né, não só pela derrota em si, perder o campeonato, mas a gente perdeu 2 anos seguidos para o Fluminense, a gente deixou o Fluminense ser bicampeão em cima da gente 2 vezes de forma patética e ridícula, não expressa o tamanho do clube essas 2 derrotas. A primeira ainda lá com o Paulo Souza, naquela final horrorosa em que ninguém quis jogar bola, e a de ontem que, cara, um atropelo, né, o Flamengo não viu a cor da bola em momento algum. Eu estava comentando o jogo com os amigos e a sensação que dava era essa, né, nos primeiros minutos do jogo, era de que o Flamengo ia ser atropelado. O Marcelo, quando pegava na bola, tinha muito espaço para jogar e é um cara muito diferenciado com a bola, né, dando espaço então, fica muito mais fácil para ele jogar e o Flamengo deixou o Fluminense fazer o que gosta, tocar bola, trocar passe, tinha muito espaço para jogar. E acho que a noite também muito inspirado do Fluminense, Ganso jogou muita bola, o Cano marcou gol como sempre, o Marcelo fez uma partidaça até onde aguentou, mas o Flamengo não disputou, né, cara, não houve disputa ali, tanto que, assim, com 30 minutos já dava para o Vitor Pereira ter mudado alguma coisa, o time estava completamente perdido, teve a parada técnica aos 20 minutos e se esperava que mudasse alguma coisa, o time continuou na mesma morosidade, acredito até que piorou. Na Band Esportes eu não lembro quem era o comentarista, mas chegou a falar que na primeira partida o Flamengo tinha melhorado após a pausa e no jogo de ontem não melhorou, né, inclusive piorou. E o Victor Pereira não mudou, estava indignado, porque o time não esboçava nenhum sinal de mudança, nenhum sinal de evolução no jogo e ele não mudava. Quando estava aos 43, acho que perto do final do primeiro tempo, 43, 45, ele e o auxiliar entraram em parafuso. Um chamou, eh, colocou os jogadores para aquecer, os jogadores do banco para aquecer, e pensou-se em fazer uma alteração antes mesmo da parada. Depois o Flamengo fez 2 ataques seguidos no abafa do final do primeiro tempo e o Vitor Pereira desistiu da ideia de trocar como se o time tivesse melhorado de uma hora para outra. E era só simplesmente o final do jogo, abafa e, cara, são sinais, né, são sinais. Alguns de vocês falaram aí do Vitor Pereira discutindo com o torcedor no jogo contra o Alcas. Que também foi uma partida ridícula e para mim entra aí também em uma dos vexames protagonizados pelo Flamengo do Vitor Pereira, que inclusive, só conhece derrotas, né. Tudo que ele disputou ele conseguiu perder, inclusive a Taça Guanabara, que vão esquecer futuramente, porque não importa muita coisa, mas é bom lembrar que ele precisava de 2 empates, ou apenas um empate, ele conseguiu perder todos os jogos, todos os clássicos naquela reta final e ficar em terceiro. É impressionante como ele chama vexame. É um cara que até o momento eu não consegui entender qual foi o critério, qual foi a avaliação para trazer o Vitor Pereira. Então já entrando aí no tier list dos que me fazem coringar, o Vitor Pereira, eu não sei se coloco ali no me fazem coringar, talvez sim, talvez não, porque o principal responsável é quem trouxe, né. Então sempre vou colocar acima do treinador, quem traz, os dirigentes do clube, o Landinho, o Marcos Braz, o Conselhinho, o Spindel, todos esses caras que a gente não sabe o que fazem no clube, alguns deles remunerados para estarem ali, e a gente não sabe a função, o Fabinho, o Juan, que eu acho que no fim das contas viram, massa de manobra ali, servem de escudo para essa diretoria covarde, que se elegeu com pautas, e bravaturas, eh, sempre criticando a diretoria passada, né, do EBM, que eu também tenho severas críticas, mas é muito fácil falar de fora, é muito fácil você falar sem estar lá dentro, sem entender o contexto das coisas.
mas a política do Flamengo ela é assombrosa e eu acho que é o que mais me preocupa assim para o futuro. A gente pode encontrar um técnico, o JJ pode voltar e dar tudo certo e vencer, mas a gente precisa saber por que a gente perde e saber por que a gente ganha. E o Flamengo não tem a menor ideia de por que perde, por que ganha, mas o torcedor tem que ficar atento. Tem que ficar atento porque essa diretoria que está aí, por mais que volte a ganhar, ela é isso aí. Não tem muito mais o que melhorar, mas tem muito mais o que piorar. Acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí. Então é isso. Pra quem por um acaso tá só ouvindo, né, nas outras plataformas, as nossas categorias são faz coringar, deixa puto, passa o pano, inocentado e indiferente. A gente tem aqui os jogadores que jogaram esse ano e tem uma figura que é Mauro César Pereira, que irritou muita gente, então ele tá aqui. E Landim, Marcos Braz e Spindle e o Juan simbolizando esses jogadores que estão lá dentro e que a gente não faz ideia do que fazem, né? Então, então, é importante dizer que a gente precisa ser sucinto, porque tem muita gente para falar. Já são 30 minutos de gravação, a gente não pode ficar aqui a noite inteira. E também que a gente não tem dinheiro para cesta básica, não vai ter edição isso daqui, então por favor mantenham seus réus primários aí, porque a gente não tem dinheiro pra pagar, a não ser que a galera faça o pix aí no bnhsrf@gmail.com, que aí a gente paga os processinhos que puderem vir. Mas é isso. Vamos começar aqui no Vitor Pereira. A Vanessa fica na dúvida ali porque realmente mais responsável que ele é quem traz, mas eu voto muito no Faz Coringá porque em comparação com o Diniz, que eu não acho um gênio, mas assim, o Diniz ele conseguiu mudar tudo que o Flamengo estava fazendo de bom em instantes, tá ligado? O França entrou, ganhou uma jogada nas costas do Marcelo, passou do Felipe Melo como se fosse bosta. No segundo seguinte, ele fez as substituições que anularam essa possibilidade. E o Vitor Pereira ele chega na entrevista e fala: agora é se reunir com a minha equipe pra ver o que é que eu tenho que mudar. Não, cara. Você não pode ser um cara que só consegue mudar as coisas de um jogo pro outro. Então, assim, é uma discrepância enorme dos, dos, dos outros, né? Que estão no mesmo campeonato. Eu acho ele horrível. Assim, ele me faz coringar, ele é um maluco que me estressa muito. Alguém discorda? Alguém acha que pode ficar no deixar puto? Não, Sigo pior o treinador da relator. Sigo história o do relator. Flamengo de longe. Sigo. Da história eu não sei porque eu não vi todos, mas assim, conseguiu superar Cristóvão Borges, que eu considerava como o pior da história. Realmente é um bagulho. É porque é aquilo, né? Nenhum deles fez eu pensar que ele estava envolvido com esquema de aposta. Porque o que ele faz é sabotagem, moleque, é inexplicável. Mas vamos seguir aqui. Aqui tem uns malucos que quase não jogaram. Tem aqui no final, pra quem tá vendo aí, tem o Rossi e o João Gomes, porque eu tô reutilizando a tier list que a gente fez no começo da temporada, porque eu sou preguiçoso e não dá pra tirar a lista aqui. Mas vamos aqui pela ordem. Pablo, indiferente, né? Ele me deixa puto. Eu confesso que eu olho pra cara dele e me deixa puto porque ele é terraplanista. Mas o que vocês acham? Eu sou indiferente ao Pablo, cara. Eu também sou indiferente. Ele faz umas faltas muito burra Diferente também. também. Assim, eu acho que ele pode ser útil em certas circunstâncias e em outras ele é uma bosta, então pra mim é meio indiferente. Ele não jogou muita coisa também pra gente saber, né? Às Pra, vezes eu até pra, esqueço que ele tá aí, cara. De tão inútil que ele é. eu no Pablo aí, eu sou. Deixa puto, cara. Não, é muito abaixo do nível de zagueiro que o Flamengo precisa. Mas a gente tá falando mais sobre o que fez nessa temporada, né? Então eu acho que ele fez pouca coisa pra deixar a gente tão puto quanto os outros que vêm por aí. Então eu deixo ele no indiferente. Eu acho. Eu achei que ele teve alguns jogos muito ruins, mas realmente, assim, né, ele não foi determinante para É, o time perder nada grande, ou mesmo, né, ontem nem jogou. é. Fabrício Bruno, confesso que eu passo um pano pra ele, mas não chega a estar inocentado, talvez, vocês podem achar. Mas eu começo ele não passo pano. Passo pano também. Na realidade, dentro dessa perspectiva, até ele
vem entregando algo até aceitável, né? É, Em alguns jogos ele foi muito bem, então eu passo pano pra ele. Tô Pra mim é completamente eu, indiferente. não, que isso. eu inocentaria ele se ele não tentasse ser o Cristo Redentor lá na final. Eu vou no passo pano também. Que isso, vocês são muito rigorosos, cara, Fabrício. E aí, Trate, passa o pano inocentado. Pra mim é inocentado, cara. Ele é de longe o nosso melhor zagueiro da temporada. Ele tá muito melhor do que todos os outros. Fez bobagem ontem? Fez, mas. Tipo, é um lance clássico que ele tá com o braço esticado pra tentar manter contato, pra saber onde o cano tá. E correu o risco, né? Deu azar que a bola bateu no cano, bateu no braço dele e foi pênalti. Mas de resto, cara. Mas infelizmente você perdeu pra democracia, né? Eu, eu, Superestimada muitas vezes, né? eu também acho que eu também inocento ele aí, porque realmente foi o melhor zagueiro nosso até aqui. E ontem é um lance que pode acontecer com qualquer um. E assim, os jogos que eu achei que ele não foi tão bem, como ontem, por exemplo, que ele foi mal, a zaga estava muito exposta. Até, entendeu? Eu achei que, apesar de estar muito exposto, ainda foi melhor ali que o Davi Luiz, bem melhor que o Davi Luiz, por Aí exemplo. é fácil. Inclusive, o próximo nome é ele aqui, ó. Porra, eu te confesso que o Davi Luiz ele me faz coringar porque ele não acerta nada quando ele tenta ir pro ataque, ele não acerta uma cabeçada, ele não acerta um bote quando ele tenta adiantar, ele não acerta um passe, um lançamento. Mas eu acho que a média vai ser no deixa puto. O que que vocês acham? Eu ia dizer indiferente de novo, mas eu acho que vou ficar com e deixa puta. Ô, Por Vanessa, não alguns quero muretagem aqui motivos. não, hein, porra. Cara, é porque assim, O maluco tá lá fazendo merda todo jogo, tu vai botar ele no cara, indiferente, aí não dá. é que assim, desde o Paulo Souza, eu tô com a uma coisa do tipo, não criticar jogador antes de vê-los com um treinador de verdade. Eu tô meio nessa toada aí com o Vitor Pereira, porque tem muito. Cara, se você tem dois, três caras que não estão bem com o técnico, até que vai. Mas você tem todo um time que tá muito abaixo. Muito abaixo. Todos estão muito abaixo. Tem um ou dois ali que estão na média, o Ayrton Lucas tá bem na temporada, mas tirando o Ayrton Lucas, quem que você vai botar aí? O Pedro, que faz gol aqui e ali e tal, mas porra, eu sou muito indiferente ao jogador nesse momento, porque eu acho que eles, dos culpados principais, eles são irrisórios, cara, irrisórios mesmo. A gente pode falar do Gerson, eu acho que de todos os da tier list, pra mim, é o que tá em pior momento. Ele jogou uma partida tenebrosa ontem, mas vocês que sabem, pra mim eu tô muito indiferente a quase todos eles. Não, então, a ideia aqui é as atitudes dele, independente de quem é que tá potencializando essas rameladas, tá ligado? Então, assim, eu já acho que o Felipe Luiz, o Davi Luiz, ele é muito consistente independente do técnico, ele sempre faz a mesma merda. Por isso que eu deixo ele no deixa puto. Vocês aí, eu não sei. Eu acho que ele só foi bem com o Dorival. Com o Dorival ali no ano passado, ele esteve bem na maioria dos jogos Quando ele decisivos. chegou, ele também tava bem. Tipo, como chegou, É, não, mas depois que ele voltou da lesão, ele jogou bem a Libertadores, eu acho. é ali um pedacinho com o Renato ali, né, ainda. Isso. Mas de resto, eu acho que por esse ano, por essa temporada, eu coloco ele no deixa puto. Rapaz, ele me Eu deixa vou, puto eu vou também. no. E é muito também por conta de algumas atitudes dele, né? Porque assim, a gente sabe que ele sempre é um cara que tenta, às vezes, conduzir a bola e tal, arrisca uns lançamentos, alguns eles acertam, mas ele faz disso algo muito rotineiro. Então, algumas jogadas que poderiam ser construídas na base do toque, a gente já sabe que vai esperar alguma coisa do Davi Luiz nesse sentido e acaba gerando a posse de bola para o adversário. Então, essa característica dele de achar que ele é um líbero ou talvez um volante faz com que ele perca a noção do que realmente ele é um zagueiro, e isso me deixa muito puto. Eu vou botar ele no deixa puto. É, mano, porque é muita tomada de decisão e geralmente tomada de decisão não é tão culpa do técnico assim também, né? Então eu deixo ele no deixa puto, eu acho que é o resultado final, né? Eu vou só pontuar aqui que eu vou deixar ele no
Vou só deixar ele no Coringá aqui rapidinho, porque a cada 10 jogos, 9 nos primeiros 60 segundos, ele me deixa puto com aquele lançamento de direto pra nada, que nunca dá em nada. Então, eu vou só deixar um. Já foi decidido aí, mas só um Coringá aí. Só pra. A ida na área para cabecear também Não, é de matar, e né, cara? aquele tiro de meta ensaiado com o Santos também, que eu tô pra entender isso há um tempo também, não consigo, mas enfim, nossa, Davi Luiz me deixa puto. Rodrigo Caio, indiferente, né? Não jogou quase, É diferente. quando jogou foi bem, mas assim, Colocar uma sessão nova pra ele aí. o quê? Doutor Rodrigo Caio. Departamento médico, representado por Rodrigo Caio. Inclusive, esquecemos de botar departamento médico, mas é bem diferente. Léo Pereira. Diferente. Quem não ficar puto com o Léo Pereira, boa pessoa não é, mas enfim. Sobre a temporada. Eu acho Pô, que ele vai questionar o meu caráter aí, porque pra ele hoje eu sou indiferente. fez Eu isso é também. diferente. Eu também sou indiferente. Acompanho. Olha aí, ó, Eu, quem eu diria. também, diferente. Quem diria. Cleiton, foda-se, né? Nem pra estar Também. aqui. Pô, tadinho. Mateuzinho. Cleiton. O Mateuzinho me deixa puto porque. Ele vai ficar no indiferente. Mas ele me deixa puto porque era pra ele ser bom, tá ligado? Tipo, ele não é ruim, cara. O que aconteceu com esse moleque, porra? Era pra ele ser. Era pra ele estar disputando vaga com Varela, mas não consegue. Alguém acha que ele sai do indiferente? Não. Não. Diferente Pra também. mim é Coringa. Ele te faz coringar? Eu acho ele horrível, cara. Ah, não, mas não chega tanto nessa temporada, não. Não, Agora. eu vou colocar ele no deixa puto aí só pela semifinal do Mundial, cara. Que essa queda na semifinal do Mundial aí Há já teve controvérsia. uma contribuição grande dele ali no iniciozinho do jogo. Há controvérsia, porque aquele lance aqui ali vai muito na conta do Santos Menino, também, né? Mas enfim, Eu achei que é mais na conta dele. não vamos chorar Mas o leite derramado. Vamos aí de Gabriel Barbosa. Complicado. passo pano todos Eu os passo dias, pano. todas as vezes. Pela Até ele se história, né? aposentar e vou passar pano. É isso, pela história passa pano. O que me deixa Quem é puto mais essa quem? temporada é brincadeira, mas eu passo pano até o final. Pô, mas É ele tá porque jogando fora de posição desde Dorival Júnior. Foda-se também. Porque o moleque, colocado na cabeça dele que ele ia ser o 10 do time, não sei de onde era essa merda. É, Quer me irritar, cara. O Gabriel é centroavante. Bota ele ali no máximo de segundo atacante e deixa o cara fazer gol, porra. Agora vai colocar ele de meia e colocar na cabeça que ele é Maradona e se quer me fuder, irmão. eu falei muito disso e fui criticado aqui, mas Vou beleza. te deixar puto. Ih, e aí, Lucas? é quem, velho? Vou ter Que aqui que deu colocar travada. Tô falando de quem, velho? É o que, Lucas? Tô falando de quem, velho? O Gabigol, pô. Vocês estão falando de quem que tá travado? Eu não consegui. O Gabigol, internet da Xuxa. O Gabriel. Ó, Não. Gabigol eu passo pano. então. Eu passo pano. Não tem como deixar o homem não deixar puta. Eu fico puto todo jogo com ele, mas enfim, né? BH é indiferente porque nem entrou em campo. Marinho, Marinho. Ai, meu Deus do céu. Marinho tá aqui na linha tênue entre deixar puto e faz coringar, hein? Ou pode ser indiferente também, né? Rapaz, Faz coringar, tá? Véi, de verdade. Pra mim, o Marinho, sem brincadeira, vocês vão me matar, mas eu sou indiferente a ele, velho. Porque a gente vai fazer uma análise dessa temporada. Quais partidas ele jogou realmente, velho? É Que a gente verdade. pode fazer alguma análise. Porra, então não tem como colocar. Por mais que se ele tivesse uma constância maior, ele me deixaria puto. Pelas vezes que ele foi oportunizado, ele pra mim tem sido indiferente. Porque quase não entrou, e quando entrou, meteram o cara também na ala, que foi o último jogo contra o Alcas. Verdade. Então eu sou indiferente ao Mário. Quase Eu não concordo, entrou. Lucas. Quase não entrou e quando entrou, colocaram ele de ala esquerda. O Lucas me Que convenceu. nunca jogou na vida. Eu concordo também. Eu vou no Coringá. Vou colocar ele no deixa puto. Que ele me deixou puto porque ele não quis ir embora pro Bahia. Isso é verdade. Esse aí é um Verdade. bom motivo, hein? Eu acho que eu vou mudar o meu pra deixa puto também. O Hélio tá Pô, poucas deixa eu ideias. fazer Tudo Deixa eu dar minha coringar. cornetada de Lei no Marinho. Ah, Ele me faz coringar
porque eu acho inaceitável um jogador canhoto como ele ser incapaz de correr reto na direção da linha de fundo e dar um cruzamento. É, é. Ah, mas ele é ponta direita, ele não é ala esquerda, meu irmão. Você é jogador de futebol profissional. Chegar na linha de fundo e acertar um cruzamento é o mínimo que você tem que fazer. Então, assim, não dá, não dá. Marinho não dá. O Marinho, Cara, pra mim ele o é. único jogo do Marinho foi aqui. Foi mal, vai Vai, lá, pode Heitor. falar, pode falar. Não, é que pra mim o único jogo assim dele no Flamengo foi um jogo contra o Atlético Paranaense que ele dá acho que 2 ou 3 assistências ali. De escanteio? Foi só isso. É, exatamente. É. Ele deu 3 assistências de escanteio. E ele não sabe cruzar. Esse é o detalhe, né? Que engraçado. Ele vai ficar no deixa puto mesmo. Ele é o Coringa dessa tier list, porque ele pode ficar no faz Coringa, no deixa puto, no indiferente, só não pode ficar no inocentado e no passo pano. Mas todas as categorias ruins ele pode ficar. Vamos Não, nem a filha dele colocaria ele nessas aí. Não. Vamos pro Pedro, P9. P9, ele. Vocês acham que ele tá inocentado? Porra, é uma boa temporada do Pedro, apesar de tudo, né? Sim. Eu acho, cara. O passapano ainda é pouco pra ele tá jogando bem. Eu acho que é inocentado também. Thiago Maia. Preso. Ah, cara, o deixa puta faz Coringá, né? Porque ele resolveu provocar a torcida agora, mas assim, eu acho que ele também paga muito pelo esquema. Então, Ele tinha que estar na tier list só dar passe pra trás. Ele. Mas Você lembra, pra né? frente, Teve um episódio que eu falei, né? E era quem tinha Thiago Maia não precisava de Thiago Mendes, né? Ele demonstrou ano passado. Um clássico. Mas esse ano ele tá no deixa puto. mas nesse esquema aí, eu coloco ele no deixa puto também, mas só queria pontuar que nesse esquema aí, para ele dar passe para frente, é impossível. É para o lado ou para trás, ou picão para frente, a moda Davi Luiz. Porque não tem meio. Mas ele não tá acertando nem o passo pra trás, porra. É igual o Vidal. O cara tá lá. Se a função dele é dar passo pra trás, ele tá errando até nisso. E olha que relógio parado acerta 2 vezes. Thiago Maia tá acertando menos que relógio parado. Parabéns. Tá foda. Everton Ribeiro. Eu passo pano pro Everton Ribeiro. Enquanto existe Totói e Baby Guto, eu passo pano para Everton Ribeiro. Passo pano de olhos fechados para esse cara. Cara, ele não teve uma oportunidade dessa porra. Eu passo pano também, porque ele foi, eu acho que foi o principal jogador ali da reta final ali da temporada passada. Foi decisivo para o Flamengo sair campeão da Libertadores, né, tricampeão. E começou essa temporada, pô, o cara no banco, quando entrava também, às vezes sendo ali meio que sacrificado. Então, apesar de ontem ele ter entrado muito, muito mal, eu passo pano aí também. A primeira jogada dele, ele deu um passe muito errado, que eu fiquei triste. Mas, assim, eu passo pano. Arrascaeta. Inocentado. Ah, não acho não, velho. Passo pano. Eu inocento ele também. Eu não inocento não, acho que é porque tem a lesão, né? Mas assim, mano, eu acho que tá muito abaixo. Tava, né? Quando tava jogando. Cara, sabe por quê? Meu paninho pro Arrasca. Eu passo pano. Pra mim não é inocentado, não. Eu só passo pano. Eu passo o mop, como é que é aquela paradinha lá inteligente? Esfregão moderno. Essa parada aí, passo isso pra ele. Porque, tipo, ele fala que ele não tem mais o problema da pubalgia. Pelo menos ele falou algumas vezes que ele tava bem, que ele tava recuperado, então ele tava jogando terrivelmente por culpa dele mesmo. Então não tem como, cara. Peraí, pô. O que foi? O cara do nada tirou com a Arrascaeta, tá uma merda. Peraí. Não é isso, não é isso. Ele tava uma merda. Não tá eu passo pano também, que eu acho que ele tava mal, apesar de nos últimos jogos ali ter dado uma melhorada.
Mas eu acho que influenciou um pouco essa volta da lesão aí, sim, para ele até ele conseguir pegar um ritmo ali. Matheus França. Indiferente. Ele foi potencializado em alguns momentos, ele me deixa puto em muitos outros. Então, não sei. Eu vou deixar no indiferente. Ele- Eu vou deixar no indiferente por conta das últimas atuações que foram minimamente aceitáveis, né? Diríamos que fazer um recorte do jogo do Vasco para cá, ele entregou alguma coisinha. Mas ele é um cara que vira e mexe e me deixa puto. Mas agora eu vou botar indiferente. É tipo, no lance que É, ele eu vou- fez muito bem no Fla-Flu, né? Que foi esse lance em cima do Felipe Melo. Ele vai bem, mas, porra, era pra ele ter feito gol, né? Caralho. Ele é Sempre, irregular, né? O moleque é muito sempre irregular, cara. sempre falta a última a cereja no bolo dele. Isso que me deixa puto. Mas eu acho que isso aí é normal, cara. O Vini também, guardadas as devidas proporções, hein? Tô querendo colocar os dois na mesma prateleira, não. Mas quando ele Mas começou faz a entrar sentido. no time profissional, ele tinha Sim. esse problema também. Eu sou indiferente. Show. Fechamos no indiferente. Felipe Luiz, pra mim também é indiferente. Se não indiferente. inocentado, porque ele entrou bem nos pouquíssimos minutos que ele entrou. Acho que foi ele que Já garantiu passou ali. pano pra ele. Eu passo o pano para ele. Ah, então tudo bem. Matheus Cunha. Matheus Cunha eu passaria um pano pra ele porque foi ele jogar um pouquinho que fez o Santos acordar, hein? Eu acho também. Mas, Indiferente. mas no geral vai ficar Eu no inocento indiferente. ele, hein? Não aceitar de quê, cara? De que o maluco fez nada? Mas não. Quando o menino Matheus Cunha jogou, hein? Ah, Dificilmente não, não. falhou, foi seguro ali nos joguinhos dele contra o um Inocentado pelo crime sub-20. de ser jogador. Eu inocento o menino Matheus Cunha. Não, não. Rapaz, acho que eu passo o pano para ele, velho. Passo o pano. É, como é que tá aí? Eu acho que tem três Eu indiferentes. sou indiferente também. Eu sou indiferente. Vai ficar no indiferente. Ele teve seu valor aí por dar uma acordada no Santos, mas assim, né? O Hugo Neneca aqui também não era nem pra estar nessa tier list, vai ficar no indiferente ou no Faz Coringá, porque era pra Não, ele também. bota ele no Deixa Puto, porque ele não saiu pro Vissel Kobe. É. E E, era também e, pra e ser ele o cara, né? Mas enfim. Era pra ser o cara é, desde lá do Rogério Ceni, não foi? saíram umas conversas aí, umas suspeitas aí De que ele sobre era o ele. X9. Ó, Eu, tier eu list coloco sexta base. no, eu coloco ele no Deixa Puto por questão histórica, que ele já tem muitos serviços prestados nessa área, então acho que ele pode ficar lá. Ele vai ser o único que consegue a façanha de deixar puto sem jogar um minuto na temporada. Ser membro honorário. Esse é o pica mesmo. Mas enfim. Goleiro Santos. Aí tava na linha tênue lá no grupo, né? Entre deixa puto e o começa a passar pano. Ah, Eu eu passo fico o pano. indiferente. Eu passo o pano. E aí, Trad, Hélio. Cara, eu acho que eu vou no indiferente também. Porque eu vi uma galera falando que achava que ele falhou muito no jogo ontem. Eu não sei avaliar o quanto foi falha dele ali. Então, pra mim, foi indiferente. Hélio. Noticiado? Eu Oi? acho que eu passo pano porque eu acho que desde a semifinal ele tem melhorado, ele ganhou confiança e está mais seguro. Mas também não. Acho que ontem ele não teve muita culpa, não tinha muito o que fazer. 2-2, desempata aí, Hélio. Ou joga pra mim, né? Não, qual foi a. Teve disputa de pênalti esse ano? Tô Teve. tentando lembrar agora aqui. Teve. Foi na Recopa, né? Foi. Então ele me deixa puto. Mas, porra, depois que o Heitor jogou a zica no cara, meu filho, a zica bateu reverso. Heitor falava que o cara não pegava pênalti, o cara pegou pênalti no Mundial, pegou pênalti contra o Vasco, pegou pênalti ontem. Então, Né? ele melhorou de maneira significativa. Pois É, é,
Temos um Pegou problema vários porque em- empatou o 2-2, então fudeu. É o rei de pegar pênaltis em jogos irrelevantes. Exatamente. Incrivelmente, toda vez que ele Ontem ele pegou pegou pênalti, também, o pô. Flamengo se ferrou. Ontem Não, pegou o porra, pênalti, mas largou. o do Mundial que ele pegou foi muito relevante. O jogo tava 1-1, se não me engano. Ah, porra, terceiro Foi, lugar, a né? gente perdeu no final, pô. Perdeu não, porra. Foi Foi o o do terceiro 4-2 no terceiro lugar. Mas não importa. Não importa. Porra, não, Então era não. Se o terceiro cara não lugar, pegar, cara. vocês só não reclamam também. Vocês também, porra. Aí contra o Vasco pegou o pênalti, o time perdeu. E ontem pegou o pênalti e tomou o gol em seguida. Tomou 4. Ah, vou deixar no deixa Pô, mas puto, com aí todo também respeito a vocês vocês. estão reclamando que. Só falta vocês reclamarem também que ele não parou a chuva, pô. Vamos ter limite também. Não, essa questão. Lembrando que eu passei pano pra ele. Eu coloquei essa questão como uma curiosidade aí. Vamos botar ele no inocentado pra fazer o clickbait. Não, aí Oxe, fudeu. Boa. Aí inocente. Pô. vai ficar no passapano, então. Não vamos botar ele também do lado do Neneca porque fica pesado, né? Então tem que ser. Essa tem que ser. Coitado. Essa tem que ser a régua. Ayrton Lucas, ele tinha que ser acima do inocentado, Craque da né? temporada. Que ele é unanimidade ali. É, por aí. Arturo, Já dá até pra pular. Arturo King Vidal. Manda pro inferno. Porra, ele me deixa puto, mano. Eu queria muito que ele não me deixasse puto, mas ele me deixa puto. Eu vou não me deixar puto também. Ele erra, Muito ele toque sempre pra erra o primeiro passe, cara. Ele sempre erra. Tinha que abrir mercado, tá ligado? Vidal vai errar o primeiro passe. Ele me dá uma lembrada, assim, uma ligeira memória, assim, no Márcio Araújo. No Willian. Sabe? Aquele tipo de volante que toca errado pra poder roubar a bola. Esse é o Vidal. Ai, caralho. Aquele carrinho pra fazer a galera gritar. Nossa, Aí, mas o Thiago Maia ficou em qual categoria? O Thiago Meta não deixa puto. Então eu passo pano pro Vidal. Eu não posso deixar o Vidal essa temporada na mesma categoria do Thiago Maia. Ah, eu eu deixo. vou pelo mesmo critério. Ah, que isso. Porque não tem base. Com o que o Thiago Maia e o Gerson estão fazendo, eu acho que. Não vou passar pano, não, mas eu vou deixar no indiferente, porque os outros dois volantes aí que estão sendo mais escalados estão abaixo do Vidal ainda nessa temporada. Mudando de assunto aqui bem rapidinho, falando de volante, quem é esse Hércules aí do Fortaleza que o Flamengo tá querendo? Nunca ouvi falar. Alguém já ouviu alguma Quem é? coisa dele? Hein? Hércules pra mim é que É, da Disney. Filho de Zeus, né? Foi É. o que eu ouvi falar dele até. É um avião do exército também. Nunca ouvi falar de Hércules. Com certeza só Ícaro Análises conhece. Eu só sei que se ele vier para ser volante e o Vitor Pereira não for embora, ele vai ter bem mais que 12 trabalhos. Que isso. Gostei da Pô, referência. na moral, eu também gostei dessa daí. Essa daí foi boa. Essa daí foi Não deu boa. pra falar isso aí, hein? Superou qualquer trocadilho aí, parabéns. Ah, Ai, meu Deus do céu. Obrigado. E o Vidal vai ficar onde no final das contas? põe no indiferente mesmo. Ah, que isso, cara. Pra mim, Eu botaria desse Pra mim é deixa puto se o Thiago Maia fosse Coringa, mas se o Thiago Maia ficar no deixa puto, eu vou na linha do trás também. Passo pano. olha aí, ganhamos, pô, passa pano. Não, Meu Deus tá do céu. 2-2. também não, é diferente. Não, indiferente. Passa pano é forte. Que isso. Não, indiferente é porque indiferente é como se ele não tivesse jogado nada, né? Ele jogou pra caralho. Então eu deixei ele no deixa puto. Mas já que vocês estão relativizando aí o espaço errado dele, beleza. Agora é Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha me faz coringar. Eu já vou botar ele aqui só pra ele sentir o cheiro. E depois, se vocês quiserem descer, vocês podem descer. Pô, se quiser me Eu dar 10 concordo. minutos pra falar mal dele aqui, eu passo 10 minutos falando mal dessa íngua. É impressionante, o Flamengo gastou 90 milhões. É impressionante, cara. O Cebolinha, ele foi craque do time de Renato Gaúcho. Só por isso já não devia ter pago nem R$2 nesse maluco. Ele dá 90 pontos. E ele não faz absolutamente nada, pô. Ele não corre, ele não dribla, ele não chuta. Ele deve ter feito o quê? Ele tem 2 gols pro Flamengo, né? Isso desde o ano passado. 2 ou 3, no máximo. Porra, ele é inútil. Inútil. Ele é um marinho que custou muito dinheiro. Porra, mano, eu ainda tenho que aturar o Daniel Limão mandando áudio gritando quando essa íngua faz alguma coisa em campo que qualquer outra pessoa ali faria, tá ligado?
Porra, ele é a única pessoa no planeta Terra que defende Everton Cebolinha, mano. Eu não consigo. Alguém desce ele ou fica ali no faz Coringá? Deixa aí. Eu deixo também. Melhor. Eu colocaria no deixa puto, mas se respeito aí a opção da maioria. Cara, Heitor, Fala. só um comentário sobre o Cebolinha rápido. Como diria o outro, 90 milhões no craque do time do Renato Gaúcho, o Real Madrid não pagaria 90 milhões no Cristiano Ronaldo se ele fosse o craque do time do Renato Gaúcho. É por aí. Vitor Hugo, indiferente. Voltou de lesão agora. Indiferente. Porra nenhuma. Foi jogado na fogueira lá da altitude. Até passaria um pano nele por causa disso, mas ele só jogou aquele jogo, né? Pois é, eu raciocinei assim. Até ele colocaria ele no indiferente, porque também a disposição que ele entra em campo, É indiferente. tirando aqueles primeiros jogos ali de 2022, entra em campo parece que tá passeando no shopping. Pode crer. Eric Pulgar, ele não chega a ficar no indiferente porque o mundial dele foi patético. Eu não consigo deixar Porque ele. no Bangu 3. Bangu Ele 3. me faz coringar, ele me faz coringar. Desde o ano Ele passado. na cela, prisão, cadeia. Não. Desde o ano passado. E aí, Ele tinha galera? saído do Flamengo já. Não, tá machucado. Cadeia pra esse desgraçado aí. Ele me faz coringar, com certeza. O contrato desse Gnobili é de 3 anos, velho. Brincadeira. Isso aí foi uma mutreta aí com o empresário aí. Pois Porque é. nada explica. Futebol ele não tem. Só atraiu publicidade negativa para o clube. O que Atropelou explica idoso. essa contratação? Verdade. Isso, mano. Coringar. Me faz coringar. Varela. É isso. Te falar que eu passo um pano pro Varela porque ele é o nosso único lateral, né? Mas eu entendo deixar puto. Indiferente. Coringa. Ah, não. Indiferente não dá, porque o maluco joga todo jogo, pô. Indiferente não dá. É só indiferente, pô. Ele não muda nada. Ele é Não, bom, ele né? É não. ruim. Ah, Ele não. vem. Entre jogar e estar em campo são duas coisas diferentes. Ele tá em campo. Jogar é coisa. Ah, que isso. Mas, na moral, ele é muita grife pro que ele entrega, pô. Ele veio contratado como, é o novo Rafinha, é o cara da Pô, lateral mas direita. aí Porra, horroroso. quem acreditou nisso aí também dá uma Mas lida os caras venderam no o jogo gato de por futebol. lebre, né? Manchester Não, pô, ninguém United, vendeu. não sei o quê, carreira toda na Europa, porra. Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo. Tem tanta ruindade que joga na Europa até hoje. Na tem Copa tanta do ruindade. Mundo ele entrava antes do Arrascaeta, inclusive. E vocês estão nessa de criticar o cara por causa de diretoria do Flamengo fez ele um grande craque. Ele não que ele é, pô. Ele é um jogador mediano que tá ali fazendo a função dele. Nem é ruim, nem é bom. Eu passaria um pano. Eu vou sou de Coringão. indiferente. O Coringa é Ah, foda. eu vou de indiferente também. Acho que não dá para passar pano, não. Eu concordo, eu sou indiferente. Então vai no indiferente aí, Varela. Gerson Santos vai ser coerente e ficar no Coringá? Vou colocar ele inocentado. Que isso? Oxe, Coringa. porra, Coringa mais. Acabou a gravação. porra. Eu vou inocentar o meu Coringa pela temporada horrível que ele vem fazendo. Não- Porque isso não é ele. Não Aí é tem o condição. viado que mandaram do lugar dele. Mandaram, Não, pô. apesar de eu ter que destacar aqui que é quase impossível ele conseguir jogar bem no meio de campo do Vitor Pereira, porque são 2 meio-campistas no time. Então é complicado para quem joga ali conseguir fazer alguma coisa, mas não dá para. É muito erro individual, muita coisa fácil que ele não acerta. Eu acho que nessa temporada aí, mesmo aí com esse porém aí que eu fiz, ele faz coringar com certeza. Mandaram o volante Muralha no lugar do Gerson pra gente. Porra, não tem como. Quero registrar que eu Space concordo Jam, com os pô. argumentos do Tarcísio, só que o fato do treineiro ser o Vitor Pereira, pra mim deixa puto. Se fosse um técnico de verdade, o Gerson tivesse assim, seria Coringá. Mais uma vez você foi jantado pela democracia. Mais uma vez, né? Mas a democracia tem dessas. Agora tem aqui a pessoa que a Vanessa nem reconheceu, nosso querido Mateusão.
O Mateusão me faz coringar. Ele vai ficando indiferente, talvez, mas ele me faz coringar. Toda vez que eu vejo esse maluco na beira da gramado, eu entro em parafuso. Concordo. Eu vou passar pano pro Ah, Mateusão. não. Aí Vou também não, passar. aí não, aí não. Eu vou Aí passar, não. porque Passar pano Porque se me colocassem para fazer uma coisa que eu nunca tive noção do que é na vida, Jogar bola, né? eu gostaria que passassem pano para mim, Não. entendeu? Então, eu vou ser obrigado a passar pano para o meu Mateusão, que ele não tem absolutamente nenhuma característica de jogador de futebol. Ele é Então, improvisado. Passando também, eu acho que vocês inventaram isso aqui, não é o Mateusão, isso aqui não é um jogador de futebol, eu não vou analisar. ou Mateusão ele tem um irmão inocentado. gêmeo que era o jogador da família, o cara deve ter abrido mão não quis saber do sonho mais, desistiu. Ele Ele, falou, assumiu o lugar do irmão. Só isso explica. ele tem um irmão gêmeo que joga na base, mete 3 gols por jogo e quando sobe pro profissional é outro cara que joga. Pois é, cara, eu vi o jogo agora recente da base contra o Atlético Mineiro que ele fez o gol, né? Ele joga bem na base, cara. Ele não tá pronto ainda pra. Pô, o moleque acho que tem 17, 18 anos. Ele não tá pronto pra jogar no profissional ainda, não. 18 fora o foda, gato, né? cara. Eu vou no Aquela cara de vou no 25 indiferente. já. E aí, indiferente ou passa pano pro menino Coringão? Indiferente. Com pitada de me deixa puto. E aí, Trade e Tarcísio concordam? Seguem o relator? Eu não. Pode ser indiferente também, cabe. Complicado. Pode ser, eu vou atrás. Tá? O Megamente, Matheus Gonçalves. Pô, porra. Indiferente. Inocentado. Eu passo pano. Inocentado é forte mesmo. Eu passo pano. Aí eu vou deixar no indiferente, porque até deu uma esperança ali pra gente quando chegou a entrar ali na Recopa e tal, mas depois também. Tudo bem que aí teve expulsão injusta, né? Não É. voltou para o time quando deveria, teve menos oportunidades, mas Ele foi acho sabotado que pelo treineiro, pô. É, o O cara cara não deu a botou. esperança ali. Ele jogava bem na trave. Mas tem aquela é, parada também que o Limão compartilhou ontem e É eu realmente, às verdade. vezes, eu acredito, né? Que ele tenha realmente esse perfil de ser um cara um pouco problemático. Chegam informações de pessoas próximas a ele lá no nosso grupo do podcast, que a gente não vai dar a fonte, né? Porque a gente é jornalista de verdade, a gente não fala a fonte. Mas de que o moleque, desde criança, assim, é problemático, questão de disciplina. Tem esse lance aí. Então acho que ele vai morar ali no indiferente por enquanto. Tem a tier É list por sempre tá isso que baixa também. eu É, concordo com o indiferente também, mano. Por causa disso daí, eu não acho meio precipitado colocar em passar pano ou inocentado. agora chega a galera que o pessoal gosta, hein? Rodolfo Landim. Cadeia. Você tem 5 minutos? Pois com certeza, esse daí com certeza é o maior culpado de todos os fracassos acumulados de 2020 pra cá. Todos passam por ele, que é ele que manda nessa porra. Foi ele que se elegeu falando mentira, então se ele não for o principal culpado, quem será, né? Quem será? Como ele mesmo gosta de dizer, né? Cuspir em entrevista lá que se tem problema com os comandados, não tenha dúvida que a culpa é do comandante. Pois é. A língua é o chicote do cu. com certeza me faz coringar e ainda tentando movimentações para se reeleger, modificar estatuto aí, colocar um terceiro mandato, é, cada vez pior a gestão Landim, principalmente no futebol. E hoje ainda me deparei no Twitter, infelizmente, com uma foto dele ao lado da sua esposa, que fez papelão ano passado, né, após o segundo turno das eleições, Xenofóbica descarada. e com medalha da Libertadores, usando o clube para fazer essa política
Oi, filhos digo aí. mais, ela é diretora de responsabilidade social do clube. Isso é pesado. Simplesmente a esposa do presidente do clube é diretora de responsabilidade social indiciada pelo crime de xenofobia. Parabéns. Esse é o clube de regatas. Parabéns, E é Flamengo. uma coisa totalmente ditadura militar, né? É aquele negócio. E que a gente teve né, uma lembrança aí também nesses últimos 4 anos aí, que é aquele negócio do líder lá, do presidente autoritário e antidemocrático, e aí coloca a mulher lá em alguma coisa de algum cargo simbólico, né? Na parte social, para fazer uma propaganda ali. Negócio muito. Ficou muito feio pro clube. É isso. Agora, seguindo a lógica, Marcos Braz e Spindle vai ficar do ladinho aqui dele também, né? É isso aí, abraçadinhos. Que foi quem demitiu o técnico multicampeão pelo Flamengo. Eu falei isso ontem no Twitter, a galera veio um ser lá que. Eu gosto dele porque ele interage com a gente bastante, mas ele veio falar que. Ah, já deu de Dorival, esquece, não sei o quê. Porque eu falei que ele precisava de uma reparação histórica, o Dorival, né? Mas não comandando o clube. Tipo, agora eu acho que ele não aceitaria de forma nenhuma. O Flamengo podia dar pra ele o salário do CR7, que eu acho que ele ia sentir humilhado voltando agora. E também eu não acho que seja a solução, tendo Jorge Jesus disponível. Mas Paciência, meus amigos. eu acho que é muito feio, tá ligado? O que fizeram com o Dorival nas duas vezes. Na primeira não tanto, mas ele veio, ele fez um bom trabalho. Ele voltou depois, mesmo tendo brigado com uma liderança do clube na sua primeira passagem, ele voltou tipo, era muito querido pelo elenco. Ele ganhou 2 campeonatos. Ele perdeu o brasileiro que a gente só tinha chance de ganhar porque ele chegou. Então, tipo, ele ser chutado do jeito que foi, eu acho muito errado. Eu espero muito que daqui pra frente ele seja reconhecido assim como um dos grandes da história do Flamengo, porque ele é, tá ligado? E eu acho que os principais responsáveis por manchar essa passagem do Dorival são esses dois aí, trazendo o cara que foi amassado por ele, que provou que é um cocô, perdendo 5 títulos em 4 meses. Bom, só Assina embaixo, hein, Torzão. pra aquecer aí a noite de vocês, tá rolando a premiação, né? Campeonato Carioca. Nossa. E o Bruno mandou a seguinte declaração: se estou aqui para receber o prêmio de melhor zagueiro do Carioca, é também fruto do trabalho do Mister Vitor Pereira, que me deu Nossa. confiança. Fico feliz e trabalho para isso. Amanhã a gente se apresenta para treinar normal com o nosso treinador. Fabrício Bruno Quando- acaba de subir uma tier list aqui pro Deixa Puto. Ao vivo. Pode ser a Não, pô, categoria. boa, pode botar aí. Me deixa puto ou me Mas- faz coringar. Já subiu no. Conseguiu Coringa, pô. Fabrício Bruno Automaticamente conseguiu Coringa. fazer todo mundo coringar segunda-feira, já 24 horas depois do vexame de ontem. Esse vai ser o clickbait. Vai ser o Fabrício Bruno faz coringar. Ninguém vai entender, né? Mentira, as pessoas vão entender porque esse momento já tá repercutindo no Twitter, com certeza. Enfim. Sobre o Marcos Braz aí, não tem jeito, né? Faz Não. coringar, com certeza. Porque eles são responsáveis pelo que a gente tá passando essa temporada. O Juan, botei o Juan aqui pra simbolizar essa galera que tá lá dentro, a gente não sabe o que faz. Eu amo o Juan, tipo, como jogador, mas ele é símbolo de um cabide de emprego que parece ser, né? Um cabide de emprego que não faz sentido dentro do Flamengo. Eu botaria no deixar É o puto porque pra mim ele tá É. abaixo ali dos dois. Eu concordo. Pra mim é deixar puto também. Não sei se ele me deixa puto, Ele não. só Eu não acho que ele aparece pra tá nada. mais ali. Umidaço. Mas Função. eu coloco no deixa puto porque eu acho inacreditável, entendeu? São anos já no clube sem explicar a função que ele exerce, sem ninguém explicar, né? Nem ele, né? E sem fazer Mas a ele, menor diferença aparente também, né? Porque a gente vê aí um cara chegando e fazendo o que quer com o elenco e ele aparentemente não tem voz pra falar, mano, como assim, tá ligado? Como você vai inutilizar o bagulho que fez, porra, que fez o que fez nos últimos anos? Ele tinha que ser a voz pra isso também, pô. então, Ele não dá eu uma acho. entrevista, uma É, satisfação, ele só tá não lá. dá uma declaração pra imprensa, ele só tá lá com aquele figurino
de paulistano ridículo com camisa polo e um suéter amarrado no pescoço. Ele Ele parece não ser aparece só. nem. Pô, Ele parece ser só o Ele não, psicólogo dos caras quando perde, aí ele tá lá no campo com os malucos, beleza, mas tipo, ele tá lá com um cara de bunda olhando pro nada, pô. é. Pra isso, ele bota lá por metade do salário. ele não aparece nem num mesa cast desse aí da vida pra soltar alguma coisa É mesmo. involuntária e contar a história da época de jogador, entendeu? Então, não tem base. O Juan, eu acho que ele era líder em campo, mas, tipo, não tem esse perfil de jogador que vira dirigente, não. Eu acho ele muito soft. Pra fechar, Mauro César Pereira. Essa é mais pros amigos tuiteiros. Eu não vou dar opinião com medo de ser presa. Recuso. Se a gente não conquistar o bloco do Mauro César por dessa, Eu coringuei, mano. eu Eu desisto. coringuei ontem. Eu dei uma coringada, mano. Também. Eu coringuei ontem. Pô, o maluco me teve. O Rufão que foi de manhã, ele me teve a coragem de falar, tipo, mandar um tweet escrito enquanto isso, e deu RT no SofaScore falando com as estatísticas do Gabigol dos últimos 9 jogos, que ele não fez gol. Cara, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Ele fala de absolutamente tudo. Ele começou a admitir alguma porcentagem, por menor que seja, de culpa do técnico, continua botando culpa em jogador, continua botando culpa e começou a colocar culpa genericamente em dirigente, e na hora de bater no Braz, que é o cabeça do futebol, ele fala, ele é um dirigente amador, mas vai colocar quem no lugar? Meu irmão, não me interessa. Mas vai trocar por outro igual. Troca por outro igual, mas que não deu desfalque de 50 milhões em multa nos últimos 3 anos. O cara E- tem pelo menos o benefício de não ter botado o clube no vermelho. Ele. É engraçado que ele. Eu já vi ele comentando no Twitter do Orleans, né? Falando assim, que o Orleans falando, a gente precisa profissionalizar. Aí ele joga em direto também pra gestão passada. Tipo, o maluco é muito. Não tem como, mano. Ele se perdeu muito do personagem. Eu gostava pro caralho do Mauro também, mas eu não aguento mais ver nada, nenhum conteúdo que ele esteja envolvido, mano. Eu coloco também no Faz Coringar aí, porque realmente ele se perdeu muito. Ele é um cara que deve ser muito difícil de lidar, porque ele aparentemente ele toma birra fácil pra caramba das pessoas, e aí depois ele se fecha, entendeu? Igual no caso da gestão passada. Ele tomou uma birra incrível e os caras viraram adversários, né? São adversários já desde mesmo ali da metade da gestão do Bandeira. E aí agora ele passa, realmente ele fecha os olhos para muita coisa errada aí da diretoria atual por birra da diretoria antiga. Então não tem como, ele tá nessa categoria aí também, não faz coringar. E assim, muita gente relativiza o poder dessas paradas, tá ligado? Ele tá aqui na nossa tier list, mas como meme, porque ele não entra em campo, mas. Cara, eu teve isso também no Twitter recentemente, a galera falando que o Twitter é, sei lá, a 10ª rede social mais usada no Brasil e por isso a torcida não teria a menor interferência no que. A torcida do Twitter, né, a Flá TT no caso, não teria a menor interferência nas tomadas de decisão da diretoria. Sendo que naquele final de ano, quando a torcida começou a fritar o Dorival porque ele não tava indo bem no Brasileiro, que não tava jogando tão bem, na despedida dos Diegos eu estava lá. O que começou no Twitter chegou na arquibancada, porque na despedida dos caras teve gente vaiando o time, pô. Então, assim, não Davi é. Luiz veio pro Flamengo por causa do Twitter. Mano, tipo, não adianta fechar o olho pra isso. Ele é um dos maiores influenciadores do. Querendo ou não, né? Pro mal, ele é um dos maiores influenciadores do, do Flamengo nesse momento, né? Tipo, do Flamengo não, né? Mas jornalista, enfim, vocês entenderam? Então não tem como subestimar o poder de jornalista. A gente vê o que o Vene vem fazendo com o Flamengo, né? Nesses últimos tempos, vazando escalação.
Então, assim, ele tá aqui de meme, mas tem o fundo da verdade, tá ligado? O maluco compromete também o andamento dos bagulho. Posso citar mais uns casos também? Eu só Pode. vou citar mesmo, porque assim, parte da paciência com o Bandeira passou a acabar depois que o Bandeira, no jogo lá do São Lourenço, falou que o Mauro era falso rubro-negro, que ele criticava. A perseguição à Bandeira começou aí. Muralhas. O Muralha já vinha falhando, mas o primeiro que, depois daquela capa sem vergonha e bandida do Extra, o Mauro batia incessantemente no Muralha, e a perseguição ao Muralha também coincide com isso. Em 2019 deu certo, perseguição ao Abel. Absolutamente tudo que a gente reclama do Vitor Pereira, do Paulo Souza, o Abel falava do Abel. Então, assim, a perseguição ao Abel, todo mundo sabia que o Renato era uma péssima escolha, mas os mesmos problemas que a gente apontava para o Renato, que o Mauro apontava para o Renato, ele não aponta para o treinador que ele cisma que ele quer apoiar. Então, assim, ele é muito termômetro do que ele quer que a torcida faça, do que a diretoria faça, ele sabe disso, ele aproveita isso para impor a opinião dele, tá ligado? Não tem jeito, cara. Não tem jeito isso não. Isso é, pô, Enfim. Finalizamos aqui. Aqui embaixo tem dois malucos que eu colocaria no Me Faz Coringar, mas que não vai valer. Um é o Rossi, porque o Flamengo comprou esse maluco. Ele foi pro Alnassi e ele tava encostado no Boca. Ele foi pro Alnassi e ficou encostado no Alnassi. E ele vai vir pro Flamengo sendo a solução da nossa posição. Era, né? Mas agora o Santos tá melhorando. Espero que esse maluco aqui, sei lá, tenha um jeito de romper o contrato dele. Então ele já tá adiantando aqui o Faz Coringar. E o João Gomes, porque ele ter ido embora, né? Gordossi. É. E o João Gomes ter ido embora fudeu todo o nossa balança também, mas vamos saber o que o Vitor Pereira faria com o João Gomes também. bota uma Mas categoria especial pro João, saudade. saudades eternas. Camisa de saudades eternas. Então fechamos aqui com a nossa tier list na categoria Faz Coringar. Rodolfo Landim, Bruno Spindel e Marcos Braz. Vitor Pereira. Eu vou botar o Vitor Pereira na frente porque ele não tem como. Ah, os outros torceram, mas ele é o símbolo do que me faz coringar. Everton Cebolinha, Eric Pulgar, nosso Coringa, Gerson está no Faz Coringar. Fabrício Bruno, após a declaração, ele subiu 2 categorias aqui, que estavam no passapano, quase inocentado. Chegou no Faz Coringar, após falar que o trabalho do Vitor Pereira é bom e que eles acreditam. E Mauro César Pereira. Deixa puto o zagueiro calvo cabeludo, Davi Luiz. Marinho, Thiago Maia, o Gorneneca, que foi o único que entrou em qualquer categoria aqui sem ser indiferente, sem ter jogado 1 minuto, de tão insuportável que esse maluco é. O Juan simbolizando os caras que estão lá dentro e não faz porra nenhuma. Passa o pano. Eu ia falar o quarteto, mas o Pedro tá lá embaixo, né? Mas enfim, a maioria do quarteto tá aqui. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Felipe Luiz e Santos. Santos também teve bastante debate sobre o Santos, mas ele acaba indo passar pano porque ele vem subindo de produção. Inocentados dos moleques de Xerém, Pedro e Ayrton Lucas. E indiferente o resto do elenco, que é Pablo, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Cleiton, Mateuzinho, Bruno Henrique, Matheus França, Vidal, Vitor Hugo, Mateusão, Varela, Megamente e Matheus Cunha. Então é isso. Vamos agora para nossa rodada final, fazer as considerações finais aí. E vocês falam o que vocês quiserem. Vamos começar pela ordem aqui de novo. Vou começar pelo Lucas, que o Lucas já tá acordado o dia todo pra ele ir embora. Vai, Lucas, despede aí da galera. Valeu, e até pedir pra ser o primeiro. Agradecer, né, rapaziada, pela presença aí mais uma vez. Tá sendo bem divertido tá conseguindo manter essa constância, né? Apesar de que a constância chegou e os resultados positivos estão indo embora, né? Eu acho que as energias estão relacionadas a esse podcast. Quanto menos a gente grava, mais o Flamengo se sai bem. Mas, brincadeiras à parte, expectativa já, né, para a próxima partida. Como é que vamos entrar, né? Provavelmente com o treinador interino e o que é que ele vai fazer aí de mudanças, né? Se vai voltar para aquele losango,
que terminamos o ano com Dorival, vai manter essa loucura de 3 zagueiros, né? Vai promover determinadas entradas. Confesso que estou bastante curioso para o jogo da quinta-feira. Vale lembrar que não caiu ainda, hein? Ainda tem essa, Exato, ainda é tem isso essa que eu ia questão. comentar. Exatamente. E para que quando eu acorde, né, amanhã, eu tenho alguma notícia de algum site assim, né, que realmente o martelo já foi batido, que esse ser sem luz, né, o cara enviado pelas forças ocultas do mal, ele já tenha saído do nosso time e que a gente consiga usufruir de bons resultados daqui para frente e que consiga conquistar pelo menos um título de expressão, né? Acho que nosso elenco ainda ele é o melhor da América, só falta alguém para dirigir e orientar da melhor forma possível. No mais, é isso aí mesmo. Vou continuar aguardando a minha dica cultural, né? Para um resultado. Porque, porra, dar dica cultural boa em resultados atípicos é complicado. Então, vou guardar. Provavelmente aí na sexta-feira, se Deus quiser, ou na própria quinta, quando a gente for gravar, eu solto essa dica cultural aí para vocês. Valeu, tamo junto, rapaziada. Até o próximo. Show de bola. Valeu, Lucas. Bom descanso aí. Eu vou na dica cultural, vou manter aqui, continuar dando dicas de música. Ouça um álbum aí do Paramore, o último, This Is Why, um álbum muito bonzinho. Curtinho também, maneiro, rápido de ouvir. O meu Vai Tomar no Cu vai ser um Vai Tomar no Cu que já tá se consolidando, mas ele vai, pra mim, né? Ele vai se tornar mais frequente em setembro, quando a temporada da NFL começar. Que é o. É completamente ridículo o que eu vou falar. Mas é o comercial do Marquinhos no Sporting Bet. Que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Que assim, o Marcelo ter vindo pro Fluminense é ruim porque é um cara muito bom jogando no rival. E porque ele parou de fazer aquele comercial. E aí agora eu tenho que ver o Marquinhos falando que não vai pintar o cabelo, mas ele vai jogar com raça. E eu não aguento mais esse comercial, esse me deixa muito puto. E eu vendo um jogo de NFL que para 23 vezes por minuto, e esse comercial passando todas elas, eu vou ficar bem chateado mesmo. Palpite, o Lucas foi embora sem dar palpite, né? Eu também não tenho um palpite, não. Eu acho que é muito imprevisível. Eu acho que o Flamengo vai ganhar de 1-0 do Maringá. E é isso. Vai, Trade. Bicho, pra mim, tu ia falar de Flamengo e Curitiba. Pô, Flamengo e Maringá, sacanagem. Pô, não é possível. Não é possível, pelo amor de Deus. Dois a Mas qual é o 0 próximo? É Curitiba ou Maringá? Que eu nem sei. É o Maringá Maringá. mesmo, é o Maringá Aí. mesmo. É porque você falou com medo do resultado. Ué, mano. Se você estivesse falando do brasileiro, tá ligado? Você tinha medo do Alcas. Você tinha medo do Alcas? Pois é. Algum medo do Alcas? Ah, tá. É aquele meme lá que botaram da Libertadores, tu lembra? Do Mestre Kami? Os favoritos para Libertadores, Flamengo, River e Palmeiras. Meu avô que não vê futebol desde que a Itália foi campeã do mundo. Cuidado com o Alcas. Bom, no palpite do jogo eu já falei, pô, pelo menos 2-0, pra um pouquinho de alguma coisa de decência. Se perder pro Alcas, né? Puta que pariu. Pô, Ô, pelo se amor de perder Deus. pro Maringá, né? Fala sério. Olha que se rola um Alcas e Maringá lá no Paraná, é jogo duro, tá? E dá Maringá. Mas enfim. Fala, Zezé. Fala, Zezé. Pô, se não ganhar do Maringá, pelo amor de Deus, né? O meu. Bom, eu tenho um salve pra mandar. Não sei, um salve em família, mandar um salve pra minha mãe que fez aniversário ontem. Um beijo pra ela. Eu sei que ela não vai ouvir, mas ela tá no cômodo do lado, então talvez eu discute. E. Vou tomar um pouco, ficar. Salientou bem pra galera que tá encerrando a tier list. E dica cultural, eu não vou indicar Ted Lasso, apesar de estar maravilhosa, a nova temporada. Eu vou indicar pra galera Succession. Pelo amor de Deus. Você que não vê Succession, veja, porque a série é excelente e essa última temporada tá fora da. Tá um espetáculo. É isso aí. Boa noite pra todo mundo. Show. A gente passa pro L alguns avisos aí que são pra você seguir a gente nas redes sociais, pode ser Tonoshi no Twitter e no Instagram. Tá passando aí os apoiadores. Eu acho que o site do Ataque Periférico tá fora do ar, mas se você quiser. Eu queria comprar mais produtos dele, então eu
vou perturbar ele pra voltar com o site. Mas se você se interessar nas camisas lá do Flamengo, que a gente já. É porque não tem as fotos aqui, mas enfim, vai entrar no nosso Instagram e no Instagram deles que vocês vão ver as camisas lá. Manda DM pro Valcimar, manda ele produzir camisa, porque as camisas são muito maneiras. E. E se tiver caixinha lá no Spotify, comenta suas divergências aí sobre a tier list, comenta também no Twitter e manda pros amigos aí. Vai, Ali. Vamos lá, já que o Trad não indica, eu indico, pô. Terceira temporada de Ted Ah, Lasso não, tá não, não, não. Ah, todo dia sensacional, é irmão. isso. Bom demais, cara. Ted Lasso é bom demais. E o último episódio aí, sem dar muito spoiler aí, teve um jogador aí aposentado já, sendo ovacionado lá no Stamford Bridge pela torcida do Chelsea, e ele solta uma de tipo, eu soube a hora de parar e tal, porque eu quis parar na alta e tudo mais, e tem muito jogador do Flamengo aí que podia se tocar e assistir um Ted Lasso e tomar vergonha na cara também. Vamos lá, cara. Palpite. Se não tiver treinador, 1-0 Flamengo. Se tiver indo Vitor Pereira, 2-0 Maringá. E é isso, cara. Eu não vou mandar salve pra ninguém, não. Eu tô chateado ainda aqui. E vamos que vamos. Que no próximo podcast aí seja um clima melhor. Valeu. Muita confiança no Vitor Pereira. Vai, Tarcísio. Cara, minhas considerações finais aí vão para esperança aí de uma esperança que a gente realmente é difícil ter nessa diretoria aí do Flamengo, que a gente sabe que o Braz vai continuar e o Spindle muito provavelmente também, mas esperança de ter uma mudança aí, colocar pelo menos é, um pessoal ali, alguém mais profissional para fazer essa parte que o Juan faz aí, mas que apareça, que esteja. Eu gostava, cara, do Pelaipe lá na época dele. Eu achei que o Pelaipe fez um trabalho bom, né? Inclusive, ele teve em 2013 e depois voltou em 2019, né? Acho que falta uma pessoa ali, um profissional que realmente apareça e que a gente veja o trabalho ali por trás do time, da diretoria de futebol. E que escolha um técnico aí decente, né? Que combine com o estilo de jogo que a gente, né, eu tenho gostado mais no Flamengo aí nos últimos anos, um jogo de mais domínio pela posse, um jogo que não é covarde, né? Que vai para cima e a gente marcou história já com esse time aí nos últimos anos com uma postura de Flamengo, de ir para cima, de manter a posse da bola, e é isso que tem que ser. Esse jogo é igual ontem, aí, reativo, muito atrás, e também essas ideias que a gente já cansou de ver sendo tentadas no Flamengo nos últimos anos, de jogo mais posicional, de menos mobilidade e uma estrutura tática mais rígida, eu acho que já foi provado. Paulo Souza, Domenech também, e agora com Vitor Pereira mais do que nunca, né? Que realmente não se adapta a esse tipo de jogo. Acho que tem que ir atrás de um treinador que traga ao Flamengo o que o Flamengo precisa, né? Que é esse jogo que a gente já viu esse time desempenhar com sucesso aí nos últimos anos. Minha dica cultural, não sei se alguém já indicou aqui antes, mas é o livro lá do Theo Benjamin, O Outro Patamar, que eu li lá em 2020, acho, no início de 2020, e explica muito por que aquele time de 2019 deu tão certo. Eu acho que também dá uma ideia do que a gente precisa como ideia de jogo no Flamengo aí para voltar a vencer e ter sucesso aí nos campeonatos que ainda faltam, que ainda o time ainda vai disputar esse ano. E o meu salve
aí para todo mundo aí do podcast, para os ouvintes e para minha digníssima esposa Gabriela, que teve que aguentar o meu mau humor aqui ontem, porque depois daquele jogo eu cheguei esperançoso, achando que ia ser mais um título sobre o Fluminense e terminei o jogo daquele jeito, né? Dei aquela coringada no fim do jogo, então meu salve especial aí vai para minha esposa Gabriela. Valeu, abração aí, gente. Valeu, um abraço. Fica aí os votos de melhores tempos, tanto no Flamengo quanto no relacionamento desgastado dos nossos amigos que deixam as esposas putas. É, inclusive, né, a dica aí, aproveitando a dica cultural, a gente gravou com o Theo Benjamin, é o pós-jogo 73. Curiosamente, uma semana depois ele foi anunciado como funcionário do Bragantino, então a gente deu um emprego aí pro Theo Benjamin, que é muito maneiro, foi muito da hora esse episódio. Foi lá em 21, foi depois do jogo contra o Santos que o Gabigol meteu gols, caralho, jogou pra caralho. Foi maneiro esse episódio, quem quiser ouvir lá, procura aí no nosso feed. Vanessa, como tem a honra de encerrar nosso programa de hoje. Bom, desejar uma boa noite a todos. Considerações finais, vamos deixar aí votos de melhoras para o Clube de Regatas, não só em campo, mas fora dele também, que a gente em algum momento consiga se livrar de algumas figuras que parecem não amar, né? Não amar o clube e, enfim, que venham tempos melhores. O Vitor Pereira bem longe da gente. Vou aí palpitar uma vitória agérrima, 1-0, 2-1 pro Maringá no de semana. Deixar aí de dica cultural o podcast Copa Além da Copa. A galera que também tá no Twitter são muito maneiros. Eles fazem essa relação, né, entre esporte, política, história e sociedade. No Twitter eles fazem vários threads, né, fazendo links, né, entre os esportes e contextos históricos. Hoje eles postaram uma thread, um fio muito, muito importante sobre uma situação que está ocorrendo nos Estados Unidos, onde 3 meninas transexuais participam do sistema esportivo do ensino médio do estado do Kansas, e o número total de atletas seria de 106 mil. E aí a corte, né, seria o STJ dos Estados Unidos, está proibindo essas meninas de jogarem, praticarem esporte nos Estados Unidos. A onda conservadora tem tomado o mundo, e principalmente na suposta democracia dos Estados Unidos. Então, fica aí a dica cultural para seguir a rapaziada do Copa Além da Copa lá no Twitter, e também ouvir eles por aqui no Spotify, e ficar antenado aí, não só nas desgraças do Flamengo, mas aparentemente nas desgraças do mundo inteiro. Valeu, rapaziada. Boa noite. Achei poético, triste, mas poético. Boas indicações culturais hoje, hein? Tirando o Ted Lasso de novo pela quinta vez. Mas boas indicações culturais. Então é isso, galera. Vocês que participaram, vocês que ouviram, muito obrigado por estarem até aqui. 1h40 de gravação. Foi divertido, apesar das circunstâncias. E até a próxima. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, rapaziada.